Hoje a gente vai mergulhar em uma das figuras mais gigantes e, ao mesmo tempo, controversas da filosofia do século XX, Martin Heidegger. E vamos explorar um debate que, olha, simplesmente abalou o mundo do pensamento. Para a gente ter uma ideia do tamanho do problema, primeiro é preciso entender a importância do Heidegger. Com obras como Ser e Tempo, ele não só contribuiu para a filosofia, ele praticamente redefiniu tudo. O trabalho dele influenciou e muito movimentos como o existencialismo, a desconstrução, deixou uma marca profunda em inúmeras áreas do saber. O legado dele parecia, sabe, sólido, um dos pilares do pensamento ocidental. E aí, décadas depois da morte dele, uma coisa totalmente inesperada veio à tona. A publicação dos Cadernos Negros, que eram anotações particulares, lançou uma sombra imensa sobre todo o trabalho dele. Isso forçou uma reavaliação bem dolorosa e necessária de todo o seu legado. Ok, vamos mergulhar nisso. O que são, afinal, esses cadernos e por que eles causaram tanta polêmica? Essa é a história de um segredo que chacoalhou o mundo filosófico. Os Cadernos Negros não eram só anotações aleatórias. Eram reflexões filosóficas escritas ali entre 1931 e o final dos anos 60. A revelação de passagens que ligavam a filosofia dele ao antissemitismo não foi apenas chocante, foi um verdadeiro terremoto intelectual. Agora, vamos ao centro da questão. Heidegger desenvolveu alguns conceitos filosóficos bem específicos que ele depois aplicou ao que chamava de judaísmo mundial, colocando-o como um tipo de adversário na visão de história que ele tinha. O primeiro conceito-chave é maquinação, ou Machenschaft. Para o Heidegger, isso representava tudo o que tinha de errado com a modernidade, a mania de reduzir tudo a um objeto para ser calculado, controlado, explorado. Era o princípio da destruição e da falta de sentido. E aqui está a conexão que é devastadora. Nesse trecho dos cadernos, ele atribui com todas as letras ao judaísmo mundial o papel de ser o agente dessa maquinação. Ele não via isso como um preconceito racial qualquer, mas como uma função filosófica e histórica. Outro conceito super importante é o de apatrídia, ou falta de mundo. Heidegger acreditava que uma existência autêntica precisava de um enraizamento profundo num lugar, um solo, uma história, um povo. Estar sem mundo era estar desenraizado, alienado. E aqui vem o ponto crucial. Heidegger aplicou esse conceito filosófico diretamente aos judeus. Ele os descreveu como um povo inerentemente sem mundo, sem um laço autêntico com a terra. E isso, na visão dele, os tornava os agentes perfeitos do desenraizamento moderno. Isso nos leva a uma distinção fundamental. O antissemitismo de Heidegger não era só um monte de preconceitos pessoais. Ele estava, segundo o próprio Heidegger, entrelaçado na própria estrutura do seu pensamento. Ele chamou isso de antissemitismo histórico do ser. Mas o que isso quer dizer na prática? Para ele, a história não era só uma sequência de eventos humanos. Era a história do próprio ser se revelando e se escondendo. E dentro dessa narrativa gigante, cósmica, ele dava papéis específicos a diferentes povos e forças. A visão dele criava um verdadeiro campo de batalha filosófico global. De um lado, ele colocou as culturas que, na opinião dele, tinham uma conexão especial com o início do pensamento verdadeiro, a Grécia, a Alemanha e a Rússia. Do outro lado, os agentes da tal maquinação moderna, América, Inglaterra e, de forma central, o bolchevismo e o judaísmo. A publicação dos Cadernos Negros, claro, gerou um debate acalorado que não terminou até hoje. A questão não é mais será que Heidegger era antissemita, mas sim o que a gente faz com a filosofia dele agora que sabemos disso. Existem várias saídas sendo discutidas. Alguns dizem que a gente tem que ler a obra dele com muito mais ceticismo, sabe? Sem aquela caridade filosófica de sempre. Outros ainda tentam salvar a filosofia tentando separar do homem. Uma abordagem que eu acho fascinante é a ideia de usar as próprias ferramentas do Heidegger para criticar as falhas dele. É o famoso pensar com Heidegger contra Heidegger. E, por fim, muitos insistem em contextualizar tudo isso dentro da história maior do antissemitismo alemão. No fim das contas, tudo se resume a esta pergunta. Foi um erro, uma mancha numa obra-prima? Ou será que o veneno está misturado na própria tinta com que a obra foi escrita? A resposta para essa pergunta define como a filosofia vai lidar com um de seus gigantes caídos. No final, os Cadernos Negros não trouxeram um ponto final para essa história.
Muito pelo contrário. Eles abriram uma crise intelectual que continua ecoando, nos deixando com muito mais perguntas do que respostas. Como essa citação sugere, a tarefa agora não é dar um veredito, sabe, culpado ou inocente. É continuar nesse processo de leitura crítica. É sobre encarar essa complexidade de frente sem procurar respostas fáceis para um problema que é profundamente perturbador. E assim, a gente fica com a questão que assombra todo esse debate, uma questão que vai muito além de Heidegger. Uma filosofia pode ser salva de seu filósofo? Será que é possível tirar ideias valiosas de uma fonte tão contaminada? Essa é a pergunta que os cadernos negros nos forçam a fazer. E talvez não exista uma resposta fácil. Agradeço a companhia nesta análise